Bom dia, irmãos. Vocês já me conhecem, meu nome é Valdir e muitos de vocês já têm visto algumas das minhas publicações nas redes sociais referente à minha leitura diária. E a leitura de hoje me chamou a atenção até pela receptividade. Eu gostaria de passar de uma forma breve. O texto que eu li hoje está lá em Juízes, capítulo 6, versículo de 14 e 15. Juízes 6, 14, 15 e versículo 27, que fala de um momento na vida do povo de Israel, aquela época dos juízes, quando a nação, depois da morte de Josué, ela entrou no ciclo onde havia fé em Deus seguida por rebeldia, por desobediência, quando Deus levantava um juiz, e esse juiz livrava Israel. E Gideão foi um deles. E Gideão me chama a atenção, porque exatamente ele não é aquele tipo de herói que nós estamos acostumados a encontrar. Aquele tipo de herói que é destemido, que é forte, que não teme nada. Gideão é o contrário. Gideão, ele está escondido, está malhando trigo, com medo dos inimigos, dos midianitas. E o anjo do Senhor, na verdade o Senhor e o seu anjo aparecem a Gideão. E no versículo 14, quero que você leia comigo, versículo 14, diz o seguinte: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. No versículo 27 diz que então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, olha só, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Então Gideão é interessante. Ele é um herói. Inclusive o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, diz que cita Gideão naquele grupo de heróis da fé. Ele é citado de relance lá. Mas se você for olhar, a maneira como Gideão age é diferente da ideia de heróis que nós temos. Primeiro que ele não quer. Quando Deus fala, vai lá, livra Israel dos midianitas, Gideão fala, ô Senhor, qualquer um, menos eu. Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é o menor. Quem sou eu para livrar Israel dos midianitas? E nós vemos aqui que é o próprio Deus. Interessante que Deus, às vezes, ele é um Deus de humor. Ele diz, ó, vai nessa tua força. A versão Revista Atualizada diz, vai nessa tua força, homem valente. E se é uma coisa que Gideão naquele momento não está sentindo, é valentia. Porém, o Gideão vai. O Gideão vai e ele, lá no capítulo 7, com apenas 300 homens, ele consegue livrar Israel dos midianitas, e durante esse período Israel é livre, finalmente, dos seus inimigos. O que eu estou querendo, inclusive eu publiquei no Facebook e no WhatsApp a respeito desse texto. Gideão é aquele tipo de homem que não tem aquela fé vibrante, mas é o tipo de homem que Deus usa. E eu confesso que muitas vezes na minha vida eu me identifiquei com Gideão. Em quantos momentos eu tive que, quando eu não acreditava em muitas das minhas lutas e muitas das minhas conquistas que Deus tem me dado, antes de conquistá-las, nem eu acreditava. E precisou que verdadeiros anjos de Deus, mensageiros de Deus, pessoas, irmãos em Cristo, amigos, dizer, ó Valdir, vai lá, vai que você consegue, vai em frente. Eu fui, com medo, muitas vezes dizendo, Deus, eu não consigo, eu não sei se eu vou ter condições de estar à altura, e Deus deu força, e Deus assim, deu vitória. Então eu quero chamar a nossa atenção para os dias de hoje, que mais do que nunca, o nosso olhar não deve estar em nós, o nosso olhar deve estar em Deus. Não importa, às vezes Deus usa pessoas destemidas, como por exemplo o apóstolo Paulo e outros heróis da fé, mas às vezes Deus usa pessoas como eu e você,
que às vezes nem sempre somos tão destemidos. Ele utiliza também, porque o poder está em Deus, não está em nós. Na realidade, existe uma linha tênue entre fé, muitas vezes, e às vezes até arrogância. Porque às vezes as pessoas falam, não, comigo não, pode vir que eu mato no peito. E às vezes cai, por quê? Porque está confiando no seu poder. E aquele às vezes como Gideão, que acha que não consegue, que na verdade muitas vezes tem que viver o que eu chamo, às vezes tem pessoas na Bíblia que Deus que faz, mas faz na base dos empurrões. Essa lembra Moisés, quando Deus enviou Moisés para livrar o povo de Israel, Moisés não queria, ele estava com medo inclusive, mas Deus obrigou ele a ir, ele acabou fazendo um bom trabalho. Gideão não é diferente, ele é uma pessoa que ele age na base dos empurrões. Deus manda ele fazer. Ele inclusive, que chama atenção no final do capítulo 6, é que ele até pede que Deus faça sinais. Aquele caso da lã, Senhor, eu quero que a lã fique seca, eu quero que a lã fique molhada. E o interessante é que Deus entra no joguinho de Gideão e mostra, e faz aquele milagre. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Deus, eu costumo dizer, Deus ele nos dá um tratamento VIP. Deus conhece as suas lutas, as minhas lutas. Deus conhece os nossos pontos fortes, mas também conhece os nossos pontos fracos. E sabe o que Deus faz? Deus faz aquilo que às vezes eu e você fizemos com nossos filhos quando eles eram pequenininhos. Nós baixamos para olhar os nossos filhos nos olhos. Deus faz isso. Deus às vezes desce a nossa estatura. Foi o que Jesus fez quando veio e morreu na cruz por nós. Ele baixou até a nossa estatura. Ele vem e trabalha conosco, e às vezes até mesmo momentos em que nós demonstramos falta de fé, Ele não nos repreende, Ele não nos acusa, mas Ele sabe que o seu filho já viveu nesse mundo, e Ele sabe o que é viver nesse mundo. Portanto, por esse motivo que Ele vai e nos trata, e nos entende, e nos aceita, e nos perdoa. A boa obra que Ele começou em nós não vai terminar nunca, sabe por quê? Até o dia de Cristo Jesus, até a volta do Senhor, Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida. Então nessa manhã eu queria dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que talvez você tenha os seus medos, os seus desafios, algumas coisas que parecem ser muito mais fortes que você, e não há demérito nenhum em dizer, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não tenho força. Sabe, quando nós chegamos diante de Deus com esse tipo de coração, colocando diante dele aquilo que está no nosso coração, e Deus que sonda os corações e nos conhece, alguém que coloca a sua limitação nas mãos de Deus, Deus pode fazer coisas incríveis, inimagináveis. Talvez essa situação que estamos vivendo hoje, de coronavírus, quando a gente olha, não tem autoridade, elas estão brigando entre elas, nem elas sabem o que fazer, a medicina não sabe o que fazer, o cientista não sabe o que fazer, dá algumas dicas, mas a grande realidade é que não sabe o que fazer. Nós podemos olhar para Deus e podemos dizer para Ele, Senhor, eu estou com medo desse vírus, estou com medo que atinja a minha vida, estou com medo que atinja um familiar meu, estou com medo. Isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, isso não quer dizer que não tenhamos fé. Temos. Jesus no Getsemane, Ele mostrou a sua humanidade. Os heróis da fé, mesmo aqueles destemidos, houve momentos em que demonstraram a sua humanidade. O que Deus quer é que façamos como o rei Josafá há muitos anos atrás. Lá em 2 Crônicas, capítulo 17, diz que Josafá teve medo. Josafá teve medo, e no seu medo ele buscou o Senhor. Então, eu quero concluir dizendo que
Está com medo? Eu também estou. Eu acho que não há ninguém nesse mundo sincero o suficiente que diga: não, pode vir, coronavírus pode vir, que eu mato no peito. Estamos lutando com alguma coisa que nós não conhecemos, mas Deus conhece, e mais do que conhece, Ele permitiu que isso acontecesse. Algum propósito Ele tem que nós não sabemos, e Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, e tenha certeza que com Deus, até o medroso Gideão se tornou um herói da fé. E com Deus, até eu e você, na nossa pequena fé, nós podemos tirar lições importantes desses momentos. E também, irmão, minha irmã, podemos ser instrumentos poderosos de Deus, não para mostrar uma fé assim que talvez não tenhamos, mas para mostrar que confiamos em Deus, não em nós, que Deus está conosco, e Ele estando conosco, essa pandemia vai passar. Talvez um ou outro acabe sendo vítima, e se você está em Cristo, você sabe que para onde você vai para as moradas celestiais. Mas é isso que a maioria não quer no momento, não é verdade? Ninguém quer morrer. Tenha certeza que nessa vida tudo passa, e daqui a algum tempo nós estaremos olhando esse período e vamos dizer: naquele momento difícil, Deus utilizou para que eu me aproximasse ainda mais disso. Quero deixar para você, para mim mesmo, essas palavras tiradas das Escrituras Sagradas. Vai nessa força, homem, mulher valente, não confiando no seu poder, mas vai na força que o teu Deus, que é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais, Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Que Deus nos dê uma quarta-feira abençoada.